Fala galera, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando em mais um vídeo para o nosso canal Exatas com Eugênio, que quem fala é o professor Eugênio. No vídeo de hoje a gente vai dar sequência com o nosso quadro Eugênio Resolve, que é aquele quadro onde eu reviso com vocês os principais tópicos que caem na prova do PISA por meio da resolução de questões de provas anteriores, beleza? Bom galera, no vídeo de hoje a gente vai iniciar o estudo da Química do PISM 3 com a parte de reações orgânicas e isomeria. É basicamente o final de Química Orgânica, visto que o início de Química Orgânica é cobrado lá na prova do PISM 2, beleza? Bom galera, basicamente eu vou seguir a mesma métrica que eu venho seguindo para as aulas anteriores aí do PISM 3, da parte de matemática e física. Vou resolver com vocês questões sobre o tópico da aula, e a cada resolução que eu fizer, eu também vou fazer uma revisão teórica, para que ninguém fique perdido no decorrer da aula, beleza? Bom, agora sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula. Galera, como eu sei que essa parte de reações orgânicas e essa parte de isomeria geram muitas dúvidas devido à grande quantidade de conceitos, eu decidi, antes mesmo de iniciar a resolução das questões, fazer uma breve revisão teórica, para que todo mundo consiga acompanhar bem o decorrer da aula, beleza? Então, vamos lá, deixa eu chegar aqui na parte da lousa que tem os esqueminhas, né? Eu deixei alguns esqueminhas previamente prontos para facilitar a nossa vida, beleza? Acredito que essa revisão breve vai facilitar bastante a compreensão das questões, beleza? Acredito que em pouco mais de 10 minutos a gente consegue ver tudo, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, vamos revisar o conceito de isomeria. O que seria isomeria, Eugênio? Vamos lá. Isomeria é basicamente uma propriedade que dois compostos orgânicos podem ou não apresentar. O que são isômeros? Dois compostos orgânicos vão ser isômeros se eles apresentam a mesma fórmula molecular e alguma diferença estrutural. Então, essa é a definição básica de isômeros. Para dois compostos serem isômeros, eles devem apresentar a mesma fórmula molecular, ou seja, a mesma quantidade de átomos de determinado elemento, e deve apresentar alguma diferença na estrutura, ou seja, ou alguma diferença na cadeia, ou alguma diferença na posição de uma ramificação, em saturação, ou heteroátomo, ou alguma diferença na função orgânica, beleza? Bom, quando a gente pensa em isomeria, a gente tem basicamente dois tipos de isomeria. Tem a chamada isomeria plana e a chamada isomeria espacial. Quando a gente pensa em isomeria plana, a gente tem basicamente 5 casos de isomeria plana. A gente tem cadeia, posição, função, metameria e tautomeria. Pensando em isomeria espacial, a gente tem dois casos, isomeria geométrica e isomeria óptica. Pensando na prova do PISM 3, o que mais caiu pela análise que eu fiz foi a parte de isomeria plana e a parte de isomeria óptica. A parte de isomeria geométrica eu não cheguei a ver nenhuma questão envolvendo essa parte, beleza? Então eu vou revisar com vocês o que caiu nos últimos anos, beleza? Então vamos lá. Para vocês entenderem bem essa ideia de mesma fórmula molecular, diferença na estrutura, eu trouxe exemplos para cada caso aqui, para vocês conseguirem visualizar bem, beleza? Então vamos lá. Aqui no caso a gente tem basicamente pares de estrutura para a gente analisar qual vai ser o caso de isomeria, beleza? Então olha só, vamos lá. Se a gente reparar bem aqui, essa primeira estrutura, ela representa um hidrocarboneto, tá? Visto que só tem carbono e hidrogênio, então é um hidrocarboneto, beleza? Se a gente olhar essa estrutura aqui, ela tem 4 carbonos e um total de 10 hidrogênios, beleza? Se a gente olhar essa outra estrutura aqui, a gente também tem 4 carbonos e também tem 10 hidrogênios. Pô, se a gente for parar para pensar então, elas apresentam a mesma fórmula molecular, ou seja, mesma quantidade de carbonos e mesma quantidade de hidrogênios, beleza? Beleza, o primeiro requisito para ser isômero está sendo satisfeito. Agora, tem alguma diferença na cadeia entre as duas? Vamos lá. Essa primeira estrutura aqui, esse primeiro hidrocarboneto aqui, é um hidrocarboneto de cadeia o quê? Cadeia normal, né? A gente tem aqui no caso o quê? Uma cadeia sem ramificação, ou seja, sem carbono pendurado. Se a gente olhar essa outra cadeia aqui, essa outra estrutura, a gente vai ter o quê? Um carbono pendurado aqui no carbono 2. É se a gente estabelecer aqui uma numeração, tá? Independente se eu faço a numeração nesse sentido ou aqui em L, a gente vai ter um carbono pendurado ali. Então, essas duas estruturas representam hidrocarbonetos. Essas duas estruturas apresentam a mesma fórmula molecular, entretanto, existe uma diferença na raiz estrutural delas. Uma estrutura apresenta ramificação e a outra não. Então, esses dois hidrocarbonetos são isômeros. A diferença é que um é ramificado e o outro não. Beleza? Basicamente essa é a ideia. Beleza, galera? Esse primeiro caso de isomeria, onde a gente tem uma diferença na cadeia, vai ser o caso de isomeria de cadeia. Vão apresentar a mesma fórmula molecular e alguma diferença no que diz respeito à cadeia. Ah, Eugênio, se tivesse um hidrocarboneto de cadeia aberta e um outro de cadeia fechada com a mesma fórmula molecular, também seria isomeria de cadeia. No caso aqui, a diferença é basicamente o fato de uma cadeia ser ramificada e outra não. Beleza? A gente também poderia ter um exemplo de
isomeria de cadeia quando a gente tem uma cadeia saturada e uma outra não saturada, ou seja, uma insaturada, beleza? Agora, isomeria de posição, Eugênio, vamos lá. É o próximo exemplo. Esse aqui, por exemplo, ó, se a gente olhar bem aqui, a gente tem 1, 2, 3 carbonos aqui. Isso aqui representa uma ramificação do tipo metil, né? Se a gente fosse completar isso aqui seria um metil. Agora, se vocês tiverem alguma dificuldade na parte de nomenclatura de funções orgânicas e estruturas, dá uma olhadinha no aulão de revisão de química do PISM 2 que eu fiz, que eu reviso muito bem essa parte. Isso não é tão válido aqui, na verdade é válido, só que a gente não pode se aprofundar tanto nisso, porque o foco já é a parte de isomeria e tal. Mas se você tiver com alguma dificuldade, vai lá no aulão de química do PISM 2 que eu revisei isso tudo, beleza? Então, vamos lá. A gente tem uma ramificação do tipo metil no carbono 1 aqui, certo? Certo, Eugênio? Se a gente fizer a mesma coisa aqui, numerar aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3 carbonos aqui e também uma ramificação do tipo metil, beleza? Pô, Eugênio, se a gente observar ali bem, né, a gente nota que as duas são ramificadas, né, Eugênio? Sim, as duas são ramificadas. Só que a diferença é a seguinte: nesse primeiro hidrocarboneto aqui, a gente tem a ramificação no carbono 1. Nesse segundo hidrocarboneto, a ramificação no carbono 2. Então, esses dois compostos eles apresentam uma mesma fórmula molecular. A única diferença está na posição da ramificação. Então, a gente chama isso aqui de isomeria de posição. Tá, Eugênio? Isso aí também vale para insaturação, Eugênio? Vale. Olha só, se eu pegar, por exemplo, aqui dois compostos insaturados, lembra que sempre que você ouvir falar a palavra insaturado, diz respeito à ligação dupla ou tripla. Beleza? Show! Então, olha só, dando uma olhadinha aqui, se a gente observar bem, a gente vai ter a mesma quantidade de carbonos e hidrogênios para as duas estruturas aqui. 4 carbonos, aqui a gente vai ter um total de 4, 7, 8 hidrogênios, beleza? Então, 4 carbonos, 8 hidrogênios. Aqui a gente vai ter a mesma ideia, tá? 4 carbonos, 8 hidrogênios, beleza? Opa, na verdade aqui não era para ser CH2 não, tá, gente? Era para ser CH, tá? Então já estou observando que tem um errinho aqui, eu vou corrigir, beleza? Então aqui era para ser CH, beleza? Desculpem aí, acontece alguns erros às vezes, né? Então a gente tem 4 carbonos e um total aí de 8 hidrogênios, beleza? Qual que é a diferença aqui de uma estrutura para outra? Bom, mesma fórmula molecular, se a gente reparar, a ligação dupla, a insaturação, ela está entre o primeiro e o segundo carbono, né? Lembra que a gente tem que sempre buscar a menor numeração possível? Está entre o primeiro e o segundo carbono, né, gente? Sim. Se a gente fizer a numeração aqui, 1, 2, 3. Nessa outra estrutura, a insaturação ela está entre o segundo e o terceiro carbono. Se você fizer da esquerda para a direita, vai dar a mesma coisa, tá? 1, 2, 3, vai dar a mesma coisa. Então, também se engloba um caso aí de isomeria de posição. Beleza? Tranquilo? Então, mesma fórmula molecular, tem alguma diferença na posição. Aí, galera, pode ser posição de ramificação, conforme eu mostrei aqui, e também pode ser posição de insaturação. Beleza? Tranquilo? Agora, isomeria de função. Quando vai ser isomeria de função, gente? Simples, quando a gente tiver a mesma fórmula molecular, no entanto, funções orgânicas distintas. Olha só, galera, esse exemplo aqui. Por exemplo aqui, galerinha, a gente tem essa primeira estrutura aqui representando o quê? Um álcool, né? A gente tem um carbono saturado ligado a uma hidroxila. Isso representa para a gente um álcool, tá? Esse aqui, no caso, é o etanol. Beleza? Então, a gente tem um total de 2 carbonos e 6 hidrogênios mais um oxigênio. Então, isso aqui representa para a gente um álcool. Agora, olha essa estrutura aqui de baixo. Isso aqui é um éter, né? Você tem uma cadeia carbônica interrompida por um oxigênio. Isso aqui representa um éter. A gente também tem os mesmos 2 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. A diferença vai estar na função orgânica. Então, esses dois compostos aqui, o chamado etanol e o metoximetano, são isômeros de função. Ou seja, eles apresentam a mesma fórmula molecular, mas eles diferem no que diz respeito à função orgânica. Enquanto aqui a gente tem um álcool, aqui a gente tem basicamente um éter. Tranquilo? Agora, galera, fiquem atentos com esse caso que eu vou falar agora, que é a tal da metameria. Vocês têm que tomar cuidado para não confundir metameria com isomeria de posição. Por quê, Eugênio? Porque olha só, sempre que a gente for pensar em metameria, a gente vai estar pensando em diferença na posição de heteroátomo. Mas, Eugênio, não seria isomeria de posição? Não. É um caso específico da isomeria de posição. Ele tem um nome exclusivo só para ele. Tá? É um caso específico.
Então, olha só, se a gente reparar bem, essas duas estruturas aqui a gente não precisa demonstrar, tá? Essas duas estruturas elas têm a mesma quantidade de átomos, tá? Elas apresentam a mesma forma molecular. A diferença é que onde vai estar a diferença aqui? Se a gente numerar a cadeia carbônica, o primeiro carbono está aqui, aqui está o carbono 2, aqui está o carbono 3, aqui está o carbono 4. Tá. Agora, se a gente numerar aqui, aqui vai estar o carbono 1, aqui vai estar o carbono 1, aqui vai estar o carbono 2, aqui vai estar o carbono 3, aqui vai estar o carbono 4. Beleza? Note que nessa primeira estrutura aqui, a gente tem de novo um éter, tá? E olha só, o oxigênio ele está entre o carbono 1 e o carbono 2. Lembra que dentro de uma cadeia carbônica, qualquer elemento que não seja carbono é considerado como sendo um heteroátomo, tá? Existe até um bizu para decorar os heteroátomos, que é o famoso Chomp-Zalot. Beleza? Então, esses elementos aqui, ó, com exceção do hidrogênio, porque o hidrogênio ele nunca fica dentro de uma cadeia carbônica, ele sempre fica para cima, né? Esses elementos aqui são os que podem formar um composto orgânico. Excluindo o carbono e o hidrogênio, esses aqui que eu vou grifar em amarelo, eles são considerados heteroátomos. Sempre que você vê um elemento desse dentro de uma cadeia carbônica, eles vão ser heteroátomos. Beleza? Tranquilo? E esse alô aqui diz respeito ao halogênio. Beleza? Lembra lá? Família 7 da tabela periódica. Beleza? Tranquilo. Então, note que aqui nessa primeiro éter aqui, o oxigênio está entre o carbono 1 e o carbono 2. Nessa outra estrutura aqui, está entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, a gente tem uma diferença na posição do heteroátomo. A gente chama isso de metameria. Pô, gente, mas não seria isomeria de posição? Não, não. É metameria. É um caso específico, tá? Então, fica atento para não confundir, pelo amor de Deus. Tranquilo? Beleza? Agora, o último caso aqui, que é o chamado caso de tautomeria, que é o mais fácil de visualizar numa prova. Sempre que você vê esse sinalzinho aqui de duas setas, né? Esse sinalzinho de duas setas, ele vai representar a chamada tautomeria. E eu esqueci de representar aqui o composto que é gerado, né? Eu vou fazer aqui para vocês rapidinho, tá? Acontece, gente, eu montei isso aqui correndo, porque eu vi que ia ficar... ia facilitar para vocês, né? Então, isso aqui vai ser o composto gerado. E olha só, tautomeria não tem muito segredo não. Sempre que você vê uma questão que apresenta essas duas setinhas aqui e perguntar qual é o tipo de isomeria, você vai marcar tautomeria. E aqui é só decorar mesmo. Essas duas setinhas vocês vão ver mais pra frente, que diz respeito a equilíbrio químico. E a gente vai ter aula de equilíbrio químico aqui no canal, mais pra frente, mas teremos, tá? Então, beleza. Galera, de isomeria plana, basicamente isso vocês têm que saber. Se vocês quiserem bater um print aí, pode bater o print, porque agora eu vou falar de uma coisa bem importante, isomeria óptica. Beleza? Então, se você quiser bater o print, pausa aí o vídeo, bate o print que eu vou apagar. Então, apagando, conforme prometido, né? Então, galerinha, vamos lá. Quando a gente pensa em isomeria óptica, galera, basicamente a gente vai ter que ficar atento com um nome bem específico, que é o chamado carbono quiral, também chamado de carbono assimétrico, tá? Então, galera, olha só, carbono quiral. Pode aparecer também no exercício, numa questão, como sendo carbono assimétrico. Qual que é a ideia desse carbono quiral, desse carbono assimétrico, gente? Galera, esse carbono aqui, ele vai indicar se existe ou não isomeria óptica. Para ter isomeria óptica, tem que ter esse carbono quiral aí. O que seria o carbono quiral? O carbono quiral seria basicamente um carbono ligado a 4 ligantes distintos. Beleza? Então, essa que é a ideia básica para ser carbono quiral. Tem que ter 4 ligantes distintos. Beleza? Então, para ter isomeria óptica, a gente tem que ter o tal do carbono quiral. Beleza? Tranquilo? Então, eu vou te dar um exemplo de carbono quiral, por exemplo. Ó, se eu tivesse algo assim, CH3, aí eu botasse aqui C, botasse aqui, sei lá, um cloro, botasse aqui um C, dupla O, OH, e que, sei lá, vou botar um hidrogênio aqui. Isso seria um carbono quiral, gente? Seria, porque olha só, um ligante é o CH3, o outro é o cloro, é o Cl, o outro é o hidrogênio, o outro é o C dupla OH, é o grupo carboxila, tá? Poderia aparecer também, esse grupo poderia aparecer representado como sendo isso aqui também, ó, COOH. Você teria que interpretar que isso aqui é uma abreviação disso aqui, tá bom? Então essa que é a ideia básica. Para ter isomeria óptica tem que ter o tal do carbono
quiral, também chamado de carbono assimétrico. Beleza? Show de bola? Agora uma coisa importante aqui que vocês têm que saber, tá? As questões costumam perguntar o seguinte: qual é o número de isômeros ópticos? Beleza? Isso aqui é importante você saber. O número de isômeros opticamente ativos. É só você fazer 2 elevado na n, onde n é o número de carbonos quirais. Então, suponha que uma estrutura lá tem 2 carbonos quirais. Então, o número de isômeros opticamente ativos vai ser 2 elevado na n, 2 ao quadrado, 4. Então, a gente vai ter 4 isômeros opticamente ativos. Beleza? Tranquilo? Show! Agora, uma outra coisa que costuma cair também em prova é perguntar o número de misturas racêmicas. Sempre que perguntar o número de misturas racêmicas, basicamente vai ser o número de isômeros opticamente ativos dividido por 2. Beleza? Basicamente é isso. Galera, então de isomeria é isso que vocês têm que saber. Beleza? Tranquilo? Vou apagar aqui. Quem quiser pausar aí, ó, e bater o print, pode bater o print, tá? Eu apaguei a parte aí que não envolve isomeria óptica, tá? Eu apaguei a parte inicial, tá? Se quiser bater o print, bate o print que eu vou apagar, beleza? Agora, galera, a gente vai revisar a parte de reações orgânicas. Quando a gente pensa em reações orgânicas, tem vários casos mesmo, mas como a gente está montando aqui uma aula de revisão, não uma aula teórica e tal, para a gente ver todos os casos, vou focar no que mais cai em prova com vocês, tá? O que mais tem caído na prova do PISM, pelo menos, né? Que é a nossa prioridade. As chamadas reações de substituição, adição e eliminação, beleza? Olha, vamos lá. Tem 3 tipos que mais caem, tá? E também é importante saber essa parte aí de dirigência de aromáticos que eu já vou explicar, beleza? E tá faltando uma ligação dupla intercalada aqui, deixa eu completar. Ficou meio ruinzinho, mas tá valendo. Vamos lá. Galera, o primeiro tipo de reação orgânica é a chamada reação de substituição, que é o seguinte: a gente vai trocar um hidrogênio do composto orgânico por outro átomo. Beleza? Então essa que vai ser a ideia. A gente vai trocar o hidrogênio do composto orgânico por outro átomo. A ideia básica vai ser essa. E tem uma observação importante aqui. Vamos lá. Vou mostrar um exemplo para vocês entenderem. Tá? Então, olha só, aqui a gente tem, por exemplo, esse composto aqui, tá? Ele é um composto orgânico ramificado, tá? E aqui a gente tem esse composto reagindo com o cloro. A gente chama isso aqui de cloração, tá? Pode aparecer no exercício como sendo cloração. Poderia aparecer também nitração, aí seria o HNO2, enfim. Vamos lá. Qual que vai ser a ideia? Um hidrogênio desse composto aqui, ele vai ser substituído por um outro átomo. No caso, a gente vai ter a substituição. Esse hidrogênio vai ser substituído por esse cloro aqui. Beleza? Aí no final, esse cloro vai ocupar o lugar do hidrogênio e o hidrogênio vai ocupar o lugar do cloro. É como se fosse um esquema de reação de dupla troca. Lembra lá do PISM2? Enfim, basicamente essa que é a ideia. Então o cloro ele vai ocupar o lugar que era do hidrogênio. Beleza? E o hidrogênio vai ocupar o lugar que era do cloro. Então a gente vai ter como composto prioritário esse composto aqui, esse hidrocarboneto, tá? Que é basicamente o 2 cloro 2 metilpropano. Esse seria o nome desse composto aí, tá? E o composto minoritário seria o ácido clorídrico. Sempre que vocês trabalharem com uma reação orgânica, o composto prioritário vai ser o composto orgânico. E o composto minoritário vai ser, no caso, o composto inorgânico. Beleza? Tranquilo? Belezinha, galera? Show de bola. Bom, agora, vamos lá. Uma observação importante que vocês têm que saber nesse tipo de reação aí de substituição é o seguinte: sempre que a gente vai substituir um hidrogênio de um carbono, a gente vai ter que ficar atento com uma condição, né, de prioridade. Porque você poderia me perguntar assim: Eugênio, por que não pegou o hidrogênio desse carbono aqui, desse aqui ou desse aqui? Simples. O carbono, existe uma ordem de prioridade, tá? Para substituir o hidrogênio do carbono. Eu estou colocando esses símbolos aqui para vocês entenderem, tá? Galera, a prioridade de substituição
maior é do carbono terciário, depois carbono secundário, depois carbono primário. Ou seja, quando a gente for substituir o hidrogênio de um carbono, a gente sempre vai pensar nessa regrinha de prioridade aqui. Note que esse carbono aqui ele é terciário, por quê? Ele está ligado a outros 3 carbonos. Logo, ele tem prioridade em relação aos demais. Esse aqui é primário, esse também é primário. Então, esse aqui do meio, ele tem prioridade em relação aos demais. Então, é o hidrogênio dele que vai ser substituído. Então, lembrem dessa regrinha aqui, tá? A facilidade de substituição do hidrogênio segue essa regra aqui. Beleza? Tranquilo? Bate seu print aí que eu vou ter que tirar isso daqui para não dificultar o enunciado da questão. Tá bom? Então, tem essa ideia de prioridade. Beleza? Tranquilaço? Show! Agora, galera, vamos falar um pouquinho sobre a reação de adição. A reação de adição vai funcionar da seguinte forma. Vai ter uma quebra da ligação π e vai ter uma adição de hidrogênios. Como assim, Eugênio? Vamos lá. Ligação π, vamos lembrar. Ligação π, ligação dupla ou tripla. Tá? Isso aí vocês têm que lembrar. Beleza? Show! Qual que vai ser a ideia? A ligação dupla, ela vai ser rompida. Se for uma ligação tripla, ela vai ser rompida em uma dupla ou em uma simples. Se for uma dupla, vai virar uma simples. Então, romper essa ligação aqui. Aí, olha só. Esse hidrocarboneto insaturado está reagindo com esse composto inorgânico aqui. Note que sempre vai ter um composto inorgânico reagindo com orgânico para formar, no caso, um composto maioritário, um composto maioritário e minoritário, né? Beleza. Vamos lá. Aqui, galera, a gente tem o seguinte. Esse H ligado ao cloro, isso aqui compõe o chamado ácido clorídrico. E olha só, qual vai ser a ideia? A gente vai quebrar essa ligação dupla aqui e a gente vai adicionar o hidrogênio em um dos carbonos. Mas qual dos carbonos que vai ser, Eugênio? Aí tem uma regrinha também, a chamada regra de Markovnikov. Sempre que a gente tiver um composto nesse formato aqui, ó, H ligado a alguma coisa, e a gente quiser adicionar o H a um carbono, a gente sempre vai adicionar no carbono que for mais hidrogenado. Traduzindo, o carbono que tiver mais hidrogênios. Esse carbono aqui tem 2 hidrogênios, esse aqui tem um só. Então, olha o que vai acontecer. Quando eu vou quebrar essa ligação π aqui, vai ficar com 2 valências livres, uma para cá e uma para cá, certo? Então, o hidrogênio ele vai ser adicionado nesse carbono mais hidrogenado e o cloro ele vai ser adicionado nesse nesse carbono menos hidrogenado. Então a gente forma esse composto aqui, H3C, CH, Cl, CH3. Se a gente fosse fazer aqui a nomenclatura dele, seria o 2-cloropropano. Beleza? Tranquilo? Então tem essa regrinha aí. Sempre que a gente tiver um composto HX reagindo com um composto orgânico e a gente for fazer uma reação de adição, o hidrogênio ele vai ser adicionado no carbono mais hidrogenado. É a regrinha de Markovnikov. Beleza? Tranquilo? Agora, o que seria uma reação de eliminação, Eugênio? Basicamente, você vai eliminar átomos para formar a ligação π. É o oposto da reação de adição, né, Eugênio? Isso, é o oposto. Beleza? Show. Então, vamos lá. Então aqui, por exemplo, ó, a gente tem um álcool e eu estou evidenciando um hidrogênio e uma hidroxila aqui do álcool, né? Eu poderia colocar essa hidroxila aqui de lado. Mas olha só. Eu vou, por exemplo, isso aqui a gente vai chamar de reação de desidratação, porque a gente vai tirar uma molécula de água. Então eu vou colocar aqui menos H2O, ou seja, eu vou estar retirando uma molécula de água da nossa estrutura. Então quando eu retiro essa molécula de água aqui, vai ficar com 2 valências livres. Essas 2 valências livres, para não ficar com valência livre, a gente vai formar uma dupla aqui. Então a gente vai eliminar essa molécula de água e vai formar uma ligação π. Então a gente vai formar o chamado eteno. Isso aqui é o eteno e água. Beleza? Show de bola? Beleza, galera? Agora, olha só. Só para a gente encerrar essa parte de reações orgânicas aí, pelo menos a parte de revisão, né? Quando a gente pensa em operações com anéis aromáticos, né? Bom, o aromático ele pode aparecer nesse formato com as ligações duplas intercaladas ou pode aparecer assim também, tá? Vai variar de exercício para exercício. Eu acho interessante você saber as duas formas. Tanto essa forma aqui quanto essa forma aqui representam um anel aromático. O benzeno, o C6H6. Beleza? Tranquilo? Show! Agora, olha só, existe uma coisa chamada dirigência de automáticos, não, perdão, né, gente? De aromáticos. Vai existir um grupinho aqui, nessa posição aqui, que vai determinar aonde que um grupo vai entrar.
se é na posição orto, se é na posição meta, se é na posição para. Ih, Eugênio, como é que eu vou saber? Olha só. Esse grupo G é o chamado grupo dirigente. Tá? Ele vai comandar aonde vai entrar o composto. Ele vai dirigir a entrada do composto. Beleza? Então, olha só. A gente tem posição... A gente tem os ortopara-dirigentes, que vai ser o seguinte, ó, se a gente tiver um composto saturado aqui, ou seja, aqui um composto só faz ligação simples, ele vai ser um ortopara-dirigente. Aí o composto que for reagir vai entrar ou nas posições orto, que são essas duas aqui, ou na posição para, beleza? Agora, se esse grupo dirigente aqui for um composto insaturado, ele vai ser um meta-dirigente. Então, o composto que está reagindo vai entrar somente nas posições meta. Beleza? Tranquilo? Galera, se vocês quiserem bater o print aí de vocês aí, batam o print, porque agora eu vou pausar para apagar aqui, vou tomar uma água também, porque minha boca está meio seca e a gente volta com a resolução das questões, beleza? Então, vamos lá! Beleza, galera? Já tomei minha água, agora sim a gente pode iniciar a resolução das questões. Vamos lá. Primeira questão, Conopismo de 2003, é o seguinte, ó. O xilitol, cuja estrutura está representada ao lado, é um composto que, além de possuir poder adoçante equivalente ao da sacarose, tem 33% menos calorias que a sacarose e não produz cáries. Com relação à molécula de xilitol, assinale a alternativa correta, ou seja, está pedindo para a gente marcar o que está certo aí. Beleza, então essa é a estrutura do xilitol. Então, vamos lá. A letra A diz que não possui isômeros ópticos. Qual que é a ideia, galera? Para possuir isômero óptico, tem que possuir o carbono quiral. Se possuir o carbono quiral, tem isômero óptico sim. Tá? Então, olha só. Vou dar um zoom aqui na estrutura para a gente conseguir visualizar. Esse carbono aqui, por exemplo, ele tem como ligantes essa hidroxila, esse grupo aqui, um hidrogênio aqui para cima, tá? Ele tá condensado aqui, mas é como se ele estivesse para cima, tá? Vou representar para cima. Tá? Só para ficar fácil. E esse outro grupo aqui. Então, você concorda comigo que são 4 ligantes distintos? É verdade, gente, são 4 ligantes distintos. Se esse hidrogênio tem 4 ligantes distintos, na verdade, se esse carbono ele apresenta 4 ligantes distintos, ele é um carbono quiral, né? Eugênio, se é carbono quiral, existe isomeria óptica. Então, esse composto ele sim tem isômeros ópticos ativos, sim. Então, tá errado a letra A, beleza? Vamos lá. Vamos pensar nessa parte de isomeria, tá? A letra D fala que contém 5 carbonos assimétricos. Vamos lá. Esse aqui é um carbono assimétrico. Em prova, geralmente, questão discursiva pede para marcar com um asterisco aqui os carbonos assimétricos. Esse carbono aqui eu tenho certeza que ele é assimétrico, tá? Vamos ver esse aqui, Eugênio. Esse aqui tem como ser assimétrico? Pô, cara, não tem. Esse aqui não tem como. Por quê? Ele está ligado a uma hidroxila e está ligado a 2 hidrogênios. Então, ele já tem 2 ligantes repetidos. Então, não pode já. Esse aqui, será que pode, Eugênio? Pô, esse aqui talvez pode, né? Ele está ligado a um hidrogênio aqui, uma hidroxila aqui. Na verdade, também não pode. Mas como assim não pode, Eugênio? Ó, está ligado a uma hidroxila, a um hidrogênio. Só que olha só, o mesmo grupo que está aqui para a direita está para a esquerda também. Beleza? Então, esse aqui também não é carbono quiral, não. Porque ele tem ligantes repetidos. E esse aqui, Eugênio, será que é? Vamos ver. Bom, ele está ligado a uma hidroxila, a esse grupo aqui, a um hidrogênio e a esse restante aqui. Pô, Eugênio, então ele é, né? Sim, ele é. Ele é um carbono quiral. Só que note que a estrutura ela tem um total de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Apenas 2 são quirais, ou seja, apenas 2 são assimétricos. E a questão fala que os 5 são assimétricos. Então, está errado. Então, a letra D está errada. E dentro disso a gente pode até pensar em determinar a estrutura aqui. Está falando que a sua forma molecular é C5, H14O6. Vamos ver. C5. Então a gente tem realmente aqui um total de 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? C5. Agora vamos pensar no H. A gente tem. Vamos pensar primeiro nas pontas aqui. Um hidrogênio. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 8 até agora, né? Então, 8. Agora, 2 aqui, 10. Com 2 aqui, 12. Então, é C5H12. Sabendo que é H12, já está errado. A letra E já está errada, porque são 12 hidrogênios e não 14. Então, eliminamos essa também. Pô, gente, ficamos entre duas agora, né? Isso. Vamos lá.
Letra B fala que esse composto reage com o cloreto de etanoína produzindo amida. Galera, essa aqui não faz nem sentido. Por quê? Para gerar uma amida, teria que ter um nitrogênio nesse composto. Tem algum nitrogênio aqui? Pô, gente, não tem não, né? Vamos lembrar, a amida é basicamente quando a gente tem o seguinte, ó, um nitrogênio ligado a um carbono com uma dupla ligação aqui com oxigênio, tá? Então isso aqui representa uma amida pra gente. Não tem nem nitrogênio ali, então não faz nem sentido ser, no caso, a letra B. Beleza? Deixa eu voltar pro tamanho normal, porque tá com muito zoom, gente. Meu Deus do céu. Então não faz nem sentido ser a letra B. Com isso a gente elimina a letra B. Por eliminação a gente chega na letra C, né, que fala o seguinte, ó, reage com sódio metálico, ocorrendo a liberação de hidrogênio, né? Então, por eliminação a gente chega nisso aí, beleza? Deixa eu voltar para o tamanho normal para pegar só a lousa, né? Para não pegar o cantinho ali. Vamos lá. Seguinte. Segunda questão, também do PISM de 2003. Diz o seguinte. Aminoácidos são compostos responsáveis pela formação de proteínas, substâncias indispensáveis às células vivas. Qual das estruturas abaixo não representa um aminoácido? Então está pedindo para a gente marcar a alternativa que não representa aminoácido. Ou seja, a estrutura que não é aminoácido. Tá, vamos lá. Simples, para ser um aminoácido, basicamente a gente vai ter que ter uma amina ligada a um ácido carboxílico. Por exemplo, algo assim, vamos pensar, sei lá, o ácido carboxílico ele é assim, né? Ó, C+OOH. Isso aqui, isso aqui, por exemplo, seria um aminoácido. Isso aqui, por exemplo, seria um aminoácido, tá? Você tem uma amina ligada a um ácido carboxílico. Isso corresponde ao chamado aminoácido. Olha como é que o nome ele é bem sugestivo. Amino diz respeito a amina e ácido de ácido carboxílico, tá bom? Vamos lá. Batendo o olho aqui nas estruturas. Se a gente olhar bem, aqui na primeira, lembra que eu falei da abreviação, dessa forma abreviada do C+OH? Essa estrutura aqui que eu falei, isso aqui, C+OH, as questões costumam colocar isso aqui como sendo COOH. Lembra que eu falei para vocês que isso aí costuma cair em prova? Tá vendo? Caiu numa questão do PISM. Então, vocês têm que saber que essa forma aqui é a forma abreviada disso aqui. Tá bom? Então, note que aqui a gente tem um ácido carboxílico e a gente tem aqui o H2N, que representa uma amina. Então, a gente tem uma amina ligada a um ácido carboxílico, a um aminoácido. Aqui a gente tem a mesma ideia. A gente tem um ácido carboxílico aqui, COOH, ligado aqui a uma amina, né? A amina está ligada a um dos carbonos da estrutura do ácido, então é um aminoácido aqui também. O mesmo vale aqui para o número 3. Agora vamos pensar aqui no número 4. Será que tem, Eugênio? Será que é um aminoácido? Você tá encontrando aquela estrutura COOH? Não, né, gente? Então não pode ser ácido, né? Não pode ser ácido. Tem até os nitrogênios, mas não tem a estrutura de ácido. Então isso aqui não pode ser aminoácido. Gente, não pode, né? Não pode mesmo. Aqui, se a gente reparar bem, a gente tem um ácido, tá? COOH, e a gente tem um ácido, inclusive, com um benzeno aqui aparecendo no meio da estrutura, aqui, um benzeno aqui, um anel aromático aqui. Então isso aqui sim é um aminoácido, tá? Então o gabarito para a questão vai ser a letra D. Tá? Uma questão bem tranquila, tá, gente? Então fiquem atentos a essa questão do aminoácido. Sempre que uma questão perguntar qual a estrutura representa o aminoácido, você tem que lembrar que o aminoácido é o ácido que está ligado a uma amina. Beleza? Tranquilo? Agora, questão do PISM de 2003 também, só que agora é discursiva, tá? O ácido para-aminobenzoico, o PABA, é um aminoácido utilizado como intermediário para a preparação de anestésicos e corantes. Ele pode ser sintetizado a partir do benzeno, de acordo com a sequência abaixo. Na reação, aí olha só, a gente tem aqui algumas reações que aconteceram aqui. Provavelmente aqui a gente tinha reagindo um CH4 com benzeno. Para gerar isso aqui foi CH4 com benzeno. Aí para gerar isso aqui foi essa estrutura com um HNO2. Beleza? Enfim, vamos lá. Na reação da preparação do composto 3, ocorre também a formação de um outro isômero. Qual a fórmula estrutural desse isômero e que tipo de isomeria existe entre os dois compostos? Galera, aqui a gente ia ter que prever a reação orgânica. Como assim prever, gente? Eu não sei, tem que prever como assim? Olha só, para esse composto chegar nesse aqui, para esse aqui chegar nesse, provavelmente a gente teve isso aqui, uma reação de substituição. A gente tinha isso aqui, Eu vou evidenciar um dos hidrogênios do benzeno, vou botar para reagir aqui com CH4. CH4 aqui.
Só que no lugar do CH4 eu vou colocar CH3 ligado a H, né? O que vai acontecer? Vai ser uma reação de substituição. Esse CH3 aqui vai trocar de lugar com esse H. Aí a gente vai ter formação do H2. Aí a gente forma esse anel aí, ó, o benzeno com CH3, o chamado metilbenzeno, também chamado de tolueno, tá? Pode aparecer em exercício como sendo tolueno também, tá? Então, eu vou fazer aqui, gente, vocês ignorem a estética do anel aromático, tá? Então, é a transformação na preparação do composto 3. Então, a gente vai ter que botar o composto 2 para reagir com alguma coisa para chegar no 3, certo? Então, eu vou colocar assim. Então, olha só, lembra que eu falei daquela questão da dirigência dos aromáticos? Esse composto aqui vai ter que reagir com alguma coisa, com um composto aqui, para gerar isso aqui, né? Então, aqui a gente mantém o CH3, só que aqui, ó, a gente vai ter o tal do NO2. E se a gente reparar bem, a posição que o NO2 está ocupando é qual posição? Lembrando lá da dirigência dos aromáticos. Pô, gente, é a posição para, né, gente? Isso, é a posição para. Tá? Então, é a posição para. E por que eu sei que é a posição para? Porque, olha só, o CH3 é um ortopara-dirigente. Tá, mas, Eugênio, como é que eu vou saber qual composto que vai reagir para gerar aquilo lá? Olha só. Você pode evidenciar aqui 2 hidrogênios do anel aromático. Tá? Você evidencia 2 hidrogênios do anel aromático aqui. Aqui você vai ter que colocar um H, um NO2 aqui, ó. O H, um NO2 aqui. Beleza? Aí, olha só. Esse H vai trocar de lugar com o NO2. Aí a gente poderia colocar esse NO2 tanto nas posições orto quanto na posição para. O exercício escolheu colocar na posição para, mas eu poderia colocar também na posição orto. Tá? Então isso aqui foi uma nitração. Tá? O nome dessa reação aqui, se perguntasse, está formando ali o grupo nitro, né? Esse NO2 a gente chama ele de nitro. Então isso aqui é uma nitração. Beleza? Então a gente pode formar esses seguintes isômeros. Ó. A gente pode ter essa estrutura aqui. Ó. Gente, vocês ignorem realmente o anel aromático. Eu estou fazendo ele à mão, tá? Eu não estou fazendo ele com nada pronto, não. Tá? Então aqui, ó, o CH3. Aí, galera, olha só. O NO2 ele pode ocupar a posição orto, ou o NO2 ele pode ocupar a posição para, né? Pode ocupar a posição para. Então, são as duas opções aí, né? Eu vou tentar diminuir um pouquinho o tamanho do traço para não atrapalhar na escrita ali. Tá? Qual é o tipo de isomeria entre esses dois compostos? Nota que eles têm a mesma estrutura, a diferença está na posição aqui no caso do NO2, do grupo nitro. Então, isso aqui é uma isomeria de quê? É uma isomeria de posição. Beleza? Tranquilo? Show! Agora vamos lá, letra B. Quais os reagentes que permitem a transformação do benzeno no composto 2? Aí, galera, olha só, aqui era simples. Era só a gente colocar qualquer coisa ligada ao CH3. Você poderia colocar assim, H3CX. Por que esse X, Eugênio? Para indicar qualquer composto. Por exemplo, eu fiz assim, ó. Eu pensei em fazer assim, né? Foi a minha ideia. CH3H. Né? Aí esse CH3 ocupou o lugar do H. É uma possibilidade, mas poderia também ser o seguinte, ó, CH3Cl, clorometano. Aí, ó, o CH3 ocuparia de novo a posição aqui, só que aí no caso a gente chamaria HCl, não H2. Beleza? Então, por que eu tenho que colocar o CH3X ali? Porque colocando um X ali, eu vou estar colocando todas as possibilidades possíveis. E você poderia colocar até isso lá escrito, onde esse X representa um átomo qualquer. Beleza? Tranquilo? Então tá resolvida aí a questão. Tá? Agora eu quero chamar a atenção para vocês sobre uma coisa bem tranquila, tá? E bem importante, que é a chamada reação de esterificação. E a reação de esterificação, o oposto dela vai gerar uma outra reação bem chatinha. E se vocês batem o olho assim, vocês podem ficar até pensando, meu Deus do céu, que coisa difícil, mas não é. Tá? Se vocês tiverem a orientação correta e entenderem bem, vocês não vão passar aperto com essa reação que eu vou falar agora, que é a reação de esterificação. Qual que é a ideia da reação de esterificação, gente?
Esterificação, galera, vai ser o seguinte, ó. Esterificação, reação de formação de éster. Lembra do éster, aquele composto que tem o C, dupla O, O, tal? Vou fazer um exemplo de éster aqui para vocês, ó. Isso aqui, por exemplo, ó. Isso aqui é um éster, tá? Isso aqui é um éster, é o metanoato de metila, tá? É um éster. Como é que a gente forma esse éster? Então, essa é a questão que eu quero explicar para vocês. Ó, a reação de esterificação é bem simples. Você vai ter um ácido, reagindo com um álcool. Você vai gerar o quê? Você vai gerar um éster mais água. Então isso aqui é o que a gente chama de reação de esterificação. Ô, Júnior, mas como é que funciona esse trem aí? Mostra para nós aí. Mostro. Com todo prazer. Vamos lá. Vou só apagar esse trem aqui para não confundir vocês. Vamos lá. Beleza. Então olha só. Eu quero mostrar para vocês como a gente forma, por exemplo, o propanoato de metila. Então como é que eu vou fazer isso? Então eu vou pegar aqui o ácido propanoico. Então tá aqui, ó. E vou botar para reagir com um álcool aqui, né? Então eu vou botar para reagir com o chamado metanol, tá? Beleza. Nossa, Gêmea, por que você está representando assim? Quando vocês forem fazer o exercício, vocês vão ter que representar assim. Por quê? Para vocês entenderem. Para formar o éster não é álcool, não é ácido mais álcool gerando éster mais água? Então vai ter que tirar uma molécula d'água, né? Isso. Então, olha só, vai funcionar assim. A hidroxila do ácido vai se ligar com o hidrogênio do álcool e, olha só, essas duas partes aqui, elas vão se unir, tá? Essas partes aqui, ó, olha só que coisa linda. Por que eu estou falando para você fazer dessa forma? Para você entender o que vai acontecer. Vão se unir e vão formar isso aqui, ó, H3C, CH2, C dupla O. Aí esse O aqui vai se unir com esse C, CH3. Então, assim a gente forma o propanoato de metila. Beleza? Então isso aí a gente chama de reação de esterificação. Você vai ter um ácido reagindo com um álcool, gerando um éster mais água. Beleza? Tranquilo? Por que eu recomendo que vocês sempre coloquem a estrutura nesse formato assim? Porque assim vocês vão conseguir enxergar a molécula de água sendo retirada. Beleza? Isso aí a gente chama de reação de esterificação. Beleza? Tranquilo? Show de bola, né, gente? Agora, vamos lá. Vamos prestar atenção numa coisa aqui. Essa reação que eu passei para vocês aqui agora, ó, ácido mais álcool gerando éster mais água, a gente chama ela de reação de esterificação. Agora, olha só, o contrário dela, vou botar uma setinha aqui, ó, o contrário dela, éster mais água gerando ácido mais álcool, a gente vai chamar de hidrólise ácida. Sério, gente? Sério. Sério, porque a gente vai ter o seguinte, o H+ da água, ele vai se unir com a parte aqui o H+, ele vai ficar sozinho, né? O OH da água ele vai se unir com parte da cadeia carbônica, o S vai se quebrar e a gente vai formar o ácido e o álcool. Então, o oposto, a reação oposta, eu vou colocar aqui em cima para vocês. Ó, quando você tem éster mais água gerando ácido mais álcool, vai receber um outro nome. A gente vai chamar isso aqui de hidrólise. Hidrólise ácida, porque a gente vai ter um H+ ficando em evidência, tá? Hidrólise ácida, isso aqui. Beleza? Agora, para diferenciar aqui no caso, existe uma outra hidrólise que é chamada hidrólise básica, que vai ser o seguinte, a gente vai ter o éster reagindo com uma base em meio aquoso. Então, quando a gente tem um éster reagindo com uma base, a gente vai gerar o quê? A gente vai gerar, no caso, um sal orgânico e álcool, beleza? Então fiquem atentos com essa partezinha aqui, beleza? Então isso aqui a gente chama de hidrólise básica,
hidrólise básica, também chamada de saponificação. Saponificação. Beleza, galera? Bom, para a gente não perder tempo apagando aqui, eu vou pausar aqui a aula um pouquinho, vou apagar tudo e a gente já volta. Beleza? Só um minutinho. Beleza, galera? Estamos de volta. Agora vamos encerrar aí com as questões que faltam, né? Essa partezinha aqui eu esqueci de apagar, mas não tem importância não, porque esse espaço de cima eu não vou usar mais, agora só a parte de baixo mesmo. Ó. Vamos lá. Próxima questão aí também do PISM de 2003 diz o seguinte: ó, a gordura, o glicerídeo, é uma molécula que contém 3 hidroxilas de glicerina esterificadas, ó, presta atenção nessa parte, esterificadas com ácidos gráficos. Ácido carboxílico cadeia longa. A reação de gordura com soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, é uma base, tá? É o NaOH. Produz sabão e glicerina, conforme o esquema abaixo. A partir das informações dadas, a reação de obtenção do sabão pode ser classificada como sendo, galera, obtenção de sabão, saponificação. Só que olha só, note que você tem um éster, isso aqui, ó, é uma cadeia de ácido graxo esterificada, tá? Dentro desses ácidos graxos aqui a gente vai ter formato de éster também, tá? Tranquilo? Vamos lá. E esses ésteres vão reagir aqui no caso com hidroxila. Na verdade eles vão reagir com uma base. O que eu falei com vocês? Quando você tem éster reagindo com base, vai ser uma hidrólise básica, também chamada de saponificação. É a chamada hidrólise básica. Aqui no exercício aparece como sendo só a hidrólise, mas é a única que pode estar certa, tá? Não especificou tanto, tá? Mas é a hidrólise básica, beleza? Mais uma questão agora de reação de esterificação. Vamos lá. O acetato de isobutila, cuja fórmula estrutural plana encontra-se representada abaixo, é o flavorizante sabor morango das balas e chicletes. Este flavorizante pode ser obtido a partir da reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Qual o ácido carboxílico e o álcool dá origem ao acetato de isobutila? Galera, olha só, acetato, esse prefixo aí, ace, diz respeito a 2 carbonos, tá? Então, acetato é o mesmo que etanoato, tá? Pensando em éster, tá? Então, olha só, pensando aqui, a gente vai ter aquela estrutura que eu falei para vocês. A gente vai ter ácido mais álcool gerando éster mais água, né? Tá. O bizu para vocês não errarem esse tipo de exercício é vocês lembrarem o seguinte: a parte que antecede o oxigênio vai estar relacionada com o ácido, tá? É só você lembrar disso, já facilita bastante a sua vida. A parte que antecede o oxigênio aqui do éster, ela vai estar relacionada com o ácido. Então, a parte que antecede o oxigênio aqui é essa aqui, tá? Então, 2 carbonos antecedendo aqui o oxigênio, tá? 2 carbonos. Então, isso vai estar relacionado com o ácido. Então, isso aqui vai ser o ácido o quê? Vai ser o ácido etanoico, né? Isso. Etanoico, gente? Etanoico. Beleza? Tem um acentozinho aqui. Beleza. Então, ácido etanoico. Todas as opções que não tiverem isso a gente elimina. Então, a gente elimina a letra A, elimina a letra D e elimina a letra E. Ficamos entre duas, né, gente? Isto. Agora, olha só. A parte que vem depois do oxigênio, ela está relacionada com o álcool. Pô, se a gente for olhar isso aqui vai ser o álcool, né? E a nomenclatura que está aparecendo ali no exercício não é a nomenclatura oficial do álcool, é a nomenclatura usual. A nomenclatura, se fosse pela nomenclatura oficial, esse álcool aqui, ele seria o isopropanol. Na verdade, seria isobutanol, tá? Porque essa ramificação aqui, ó, isso aqui faz com que a molécula seja simétrica, tá? Então esse aqui seria o isobutanol. Então, se seria o isobutanol, esse aqui seria o ácido, ou na verdade o álcool isobutílico. Então, eliminamos essa, gabarito só pode ser letra C. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos à sequência aí. Faltam quantas questões para a gente ter uma noção? Faltam 1, 2, 3, 4, 5 questões. Vamos lá. A substância ninidrina é utilizada em química forense, pois reage com o grupo de aminas
e de aminoácidos, formando um composto de cor rosa e avermelhada. Com relação à substância abaixo, assinale a alternativa correta, ou seja, a certa. Galera, como a estrutura está bem pequenininha aqui, eu vou dar um zoom, tá? Vamos lá. Vamos lá. A tirosina e a vanilina são aminoácidos essenciais à formação de proteínas. Vamos dar uma olhada. Tirosina, vanilina. Galera, a vanilina nem é um aminoácido, tá? Porque olha só, você não tem um ácido carboxílico aqui, logo não tem como ser aminoácido. Então já eliminamos aqui. Beleza? Todas as substâncias abaixo reagem com a anidrina, pois possuem o grupo amino, ou seja, o grupo derivado da amina. Beleza? Aqui a gente tem o grupo amina? Aqui tem. Aqui tem o grupo amina? Não tem. Já está errado aí. Beleza? Então já eliminamos mais uma. Letra C. A tirosina e a adrenalina possuem forma molecular C9H11NO3. Vamos lá. Eu acho que antes da gente analisar isso, a gente poderia analisar as teóricas, porque podem ser até mais fáceis de visualizar do que contar ali. Eu acho que vai dar mais trabalho, né? Então vamos lá. O êxtase e a adrenalina são aminas secundárias, pois possuem um átomo de nitrogênio ligado a 2 átomos de carbono. Vamos lá. Adrenalina e êxtase. Vamos olhar aqui para o êxtase. Então, olha só. Beleza. Se a gente for olhar aqui, ó, o nitrogênio do êxtase aqui, ó, ele está ligado, é uma amina secundária mesmo, está ligado a um carbono secundário. Esse carbono está ligado a esse carbono aqui mais esse aqui. Até aqui tudo bem. Agora vamos pensar na adrenalina. Olha só, a adrenalina está ligado qual carbono aqui? Vamos ver. A adrenalina estaria aqui, ó, cima, 2 tal. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, gente, porque deu uma bugada aqui no meu PC aqui. Peraí. Deu uma bugada aqui na hora de eu visualizar aqui. Não sei se para vocês deu uma bugada, mas para mim deu uma bugadinha aqui. Beleza? Vamos lá. Então, o êxtase e a adrenalina são aminas secundárias, que possuem átomo de hidrogênio ligado a 2 átomos de carbono. Ah, beleza. Tranquilo. Tranquilo, ó. Eu fui até pelo conceito errado aqui, gente. Eu entendi porque estava bugando esse trem. Ó, realmente está ligado a um átomo de carbono aqui, o nitrogênio, e mais um átomo de carbono aqui. E aqui é a mesma coisa, está ligado a um átomo de carbono aqui e um outro átomo de carbono aqui. Então sim, são aminas secundárias. Então o gabarito aí já achamos, né? Então nem precisa analisar as demais, gente. Não precisa. Sempre que vocês forem fazer questões desse tipo, tentem encontrar a resposta sempre pelas questões mais teóricas. Porque, por exemplo, contar carbono e nitrogênio poderia te dar um trabalho danado. E, pô, numa prova como a prova do PISM, que é uma prova que tem várias questões, você não pode ficar perdendo tempo com questão boba. Tudo que facilitar a sua vida, você tem que usar. Beleza? Vamos lá. Questão aí do PISM 2005 agora. Os bombons podem ser fabricados com um recheio que contém uma mistura de sacarose, água e enzima invertase. Até sua venda já terá ocorrido a transformação da sacarose graças à ação da intérfase, uma mistura de glicose e frutose, que é mais pastosa e mais doce que a sacarose. Sobre a glicose e a frutose, todas as afirmativas abaixo estão corretas, exceto, ou seja, a gente tem que marcar que está errado. Então a gente vai ter que procurar que está errado aqui já então. Beleza. Vamos lá. A glicose é um composto muito polar. Sim, a glicose é um composto polar, visto que é proveniente de ligações covalentes e é um composto polar. Como é que a gente sabe se a polaridade do composto, Eugênio? Vamos lembrar do PISM 1. O composto aí vai ser apolar se os vetores não se anulam. Na glicose os vetores não vão se anular. Beleza? Tranquilo? A frutose é solúvel em água, pois possui uma estrutura com várias hidroxilas. Sim, a gente tem uma hidroxila aqui, mais uma aqui, mais uma aqui, mais uma aqui. Sim, é um composto solúvel em água. Beleza? Vamos lá. Letra C. A glicose possui as funções álcool e ácido carboxílico. Vamos lá, vamos olhar aqui então. Glicose. Quais funções que a gente tem aqui na glicose? Aqui a gente tem um C dupla OH. Isso aqui é ácido carboxílico? Não, né? Isso aqui é aldeído, né, gente? Vamos relembrar, hein, gente? Não pode ir para a prova do PISM 3 sem saber função orgânica. Isso aqui diz respeito a aldeído.
Ah, Eugênio, e o carbono aqui ligado à hidroxila? Carbono saturado? Álcool. Beleza? Então tem a função álcool, até aqui tudo bem, só que não é ácido carboxílico não, é aldeído. Então já achamos a nossa resposta. A nossa errada está aí. Tá? As demais aí estão certas, né? E olha só, fala que as moléculas são isômeras, isso daria um trabalho danado para a gente contabilizar esses carbonos, esses hidrogênios aí, daria um trabalhinho bom, né? Ambas apresentam grupo funcional hidroxila, tá? Sim, ambas apresentam aqui hidroxila. Aqui aparece e aqui também aparece, beleza? Vamos à sequência agora, galera. Eu estou agilizando um pouquinho a resolução, galera, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Porque eu estou olhando para o temporizador aqui, batendo o olho aqui já passou dos 50 minutos. Eu não quero fazer algo muito longo, beleza? Então, vamos lá. PISME 2006 agora. Diz o seguinte, ó. O etileno estradiol e a norentidrona, cujas estruturas estão representadas abaixo, são substâncias com efeito contraceptivo. Com relação a esses compostos, na alternativa incorreta. Ou seja, galerinha, errada. Beleza. Ambas podem sofrer reação de adição? Sim. Por que sim, Eugênio? Porque olha só, ambas possuem duplas ligações aqui. Essas duplas ligações elas podem ser quebradas. Então, ambas podem sim sofrer reação de adição. Podem quebrar essa ligação pi aí e adicionar hidrogênio. Isso aí está certo. Ambas possuem isômeros ópticos, pois possuem vários centros quirais, tá? Carbonos assimétricos, também chamados de carbonos quirais. Vamos ver se tem carbono quiral aqui. Por exemplo, ó, aqui eu já achei um carbono quiral. Aqui, ó. Aqui a gente tem um carbono quiral já. Beleza? Então, o primeiro ligante dele é o CH3, o segundo é o hidrogênio, depois essa parte da molécula, mais essa parte da molécula. O mesmo vale para cá, ó. CH3, H, beleza. Ambos possuem isômeros ópticos. Beleza? Esses compostos são isômeros planos. Galera, não são isômeros planos. Por que não são isômeros planos? Isomeria óptica é uma isomeria espacial. Tá? Então, isomeria óptica, isomeria espacial. Logo, eles são isômeros espaciais. Tá? Não são isômeros planos. Então, já achamos a nossa errada. Gabarito, letra C. Beleza? As demais a gente não precisa fazer para não perder tempo. Beleza? Agora, essa aqui caiu na prova do professor. Sério, professor? Caiu na minha prova essa aqui. Vamos lá. Na halogenação de hidrocarbonetos aromáticos, podem ser formados diferentes produtos dependendo do substituinte e das condições da reação. Considere a reação do benzeno com diferentes substituintes X com o cloro molecular, na presença de catalisador e os produtos possíveis da reação descrita abaixo. Então olha só. Para cada alternativa, a gente vai ter um certo grupo dirigente aqui no lugar do X. Aí a gente vai ter que pensar nas possíveis respostas, tá? Se for o CH3, ó, se o X for o CH3, vai ser no caso, ortopara dirigente. Então a gente vai poder ter o seguinte, ó, se é CH3, a gente vai poder ter o seguinte. Se o dirigente é esse aqui, a gente pode ter na posição... nossa, gente, ficou horrível esse anel aromático. Minha Nossa Senhora depois. A gente pode ter o cloro aqui na posição orto ou na posição para, beleza? Isso se for o CH3, tá? Aqui fala que os produtos principais meta, não tem meta aqui para CH3, né? Vamos lá. Agora, vamos lá. Os produtos principais aqui. A letra B aqui, ó, quando X é CH3, os produtos principais são ortoclorotolueno, paraclorotolueno e HCl. Sim, um dos hidrogênios aqui vai ser substituído pelo cloro e vai se juntar com o cloro que sobrou ali e vai formar o HCl, tá certinho, tá? Então, um desses dois aqui mais o HCl, beleza? Então, já temos o nosso gabarito letra B de Brasil, beleza? Tranquilaço? Show! Galera, para encerrar agora, não vou nem olhar as demais porque a gente achou a resposta, tá? Questãozinha discursiva que também caiu na minha prova. Vamos dar uma olhada nela? Bora! Questão 3 aí. Fala que o aspartame é um dipeptídeo com a seguinte estrutura. Tá. Galera, não vou me alongar lendo aqui para não perder muito tempo, tá? Vamos lá. Considerando as informações acima, responde o que se pede. Está pedindo para a gente citar o grupo funcional da molécula que sofre hidrólise. Então, vamos olhar a molécula. Basicamente, a gente tem aqui o seguinte. A gente tem um éster. Né? Um éster, gente? Sim, olha só.
C+O, H3. Aqui a gente tem um éster. Então, qual que é o grupo que está sujeito a sofrer hidrólise? É o éster, beleza? Então, o grupo que sofre hidrólise é o éster. Lembra lá da hidrólise? Hidrólise é uma reação que sempre vai envolver éster, tá bom? Então, o grupo que está sujeito a sofrer hidrólise, éster. Qual que vai ser o álcool produzido na hidrólise do espartame? Olha só. Lembra que tudo que for depois do oxigênio aqui do éster, vai ser desrespeito ao álcool. Então a gente tem um carbono aqui, o álcool formado vai ser o metanol. Beleza? Tranquilo? Show de bola, né, gente? Isso aqui é tranquilinho. Vamos lá. Qual classe do composto orgânico forma a ligação peptídica? Galera, isso aqui vocês têm que saber, tá? É um aminoácido. Tá? Quem faz ligação peptídica é aminoácido. Tá? Se diz para demarcar onde está o aminoácido, ele está aqui, ó. Beleza? Então o aminoácido ele está aqui ligado ao ácido carboxílico aqui no meio da estrutura, ó. Aqui, ó. Beleza? Bom, galera, dessa forma a gente encerra aí mais uma aula. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, sobretudo entendido. É isso, valeu, fiquem com Deus, não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação, tamo junto.